Olá, meus queridos, graça e paz seja convosco, pastor Josual. Gente, eu quero falar um pouco da minha história, né? Um pouco da minha vida, do meu testemunho. As pessoas têm me mandado muitas perguntas lá no meu direct sobre o meu testemunho, e eu gostaria de fazer um resumo assim, né, para vocês que são novos aqui no nosso canal. Muito obrigado aí por tudo, tá bom? Deus abençoe vocês. Bom, queridos, eu comecei muito jovem no Espiritismo, né? Eu sou cearense e eu comecei lá no Ceará. Foi uma herança que eu herdei do meu avô. O meu avô, ele era curandeiro e feiticeiro, como era conhecido lá no Ceará. E ele então, logo que eu nasci, ele transferiu para mim toda aquela coisa que ele falava que era uma missão. E ele então transferiu para mim. E segundo ele, eu herdei nessa herança que ele colocou em mim. 3 dias eu recém-nascido no meio do mato. Logo em seguida, meu pai, ele era delegado, né? Então ele foi transferido para o Paraná. E logo que nós chegamos lá no Paraná, eu tinha 7 anos de idade. E aí os meus pais aceitaram Jesus. O meu pai não demorou muito tempo, através do meu irmão mais velho, meu pai aceitou Jesus. Bom, agora, quando meu pai aceitou Jesus, eu acompanhei meu pai um tempo na igreja, mas não gostei do barulho, achei aquilo muito chato, um barulho alto, e então fugi de minha casa, né? Eu fugi, nessa minha fuga eu fui morar na casa de um homem que era espírita. E ele então começou a me ensinar os primeiros passos do espiritismo. Abri minha primeira cabeça na linha de Irê, Cosme e Damião, depois veio a Umbanda, logo em seguida a Quimbanda. Eu fui transferido através da Associação Espírita Local para a Bahia, e lá eu conheci vários nomes, né, de bruxaria que estava no auge, e lá eu comecei a abrir cabeça para a esquerda. Não demorou muito tempo, né, já cheguei lá como filho de santo, só terminei o Iaú e já fui para a gira. Logo que eu terminei de fazer a gira, eu já fui introduzido para abrir cabeça para a esquerda. Nesse período, já com 11 anos de idade, eu fui então para minha primeira viagem para a África. E lá na África, então, eu abri a minha primeira cabeça para a esquerda. Ao voltar de lá, 9 meses depois da minha primeira viagem, eu já voltei como pai de santo, já recebendo, já como chefe de terreiro, tá bom? E com 15 anos de idade, assumi o meu primeiro ilê, o meu primeiro terreiro, como queira. E aí a minha vida inteira foi de estudos, né, e mergulhar no baixo espiritismo. E não demorou para mim desenvolver agora o Babalaô, que é um grau que já trabalha com feitiços, com magias e no cemitério. E a minha vida, querido, foi de mal a pior, porque eu confiava em todas aquelas entidades. E quando eu completei 20 anos de idade, aliás, meus 21 anos de idade, eu já tinha o título de bruxo, porque nessa altura eu já tinha feito todos os pactos da linha de Nagô, todos eles, tá? Já tinha desenvolvido o Kikongo, a linha de Kikongo, e eu também já trabalhava com magias transcendentais, que era sair do corpo e visitar as pessoas, lugares, tá? No Brasil é muito conhecida essa linha. Mas era um homem tremendamente amargurado, porque eu tive que fazer pacto. E nos meus pactos eu tive que fazer para ter esse poder, né, esse poderio, entre aspas, porque só poder quem tem é o nosso Jesus, é o nosso Deus. Mas para mim receber esses poderes terrenos, tipo desaparecer diante das pessoas, saber a vida das pessoas antes delas virem falar comigo, que um demônio falava no meu ouvido, pular de uma altura alta nas pedras e não me machucar, fechar o corpo, para tudo isso eu tive que pagar um preço muito alto. Entre eles, dormi 7 dias dentro do cemitério,
entre esse outro pacto ficar 7 dias velando um cadáver. Tudo isso para provar para os demônios de que eu era poderoso, entre aspas. E aí o diabo começou a me dar coisas, mas tudo havia um preço muito alto. O primeiro, eu não podia me alimentar, uma alimentação normal. Tanto é que a minha alimentação era carne crua, ou fígado cru com cachaça. Com isso eu comecei a perder peso e por isso era tão magro. Os irmãos têm uma ideia, eu aceitei Jesus em 1990, eu pesava 57 quilos. Agora você imagina um homem com 1,81 m de altura, pesando 57 quilos. Só meus ossos era para pesar isso. Então era um cadáver ambulante. E então os demônios falaram que ainda não estava bom, eu teria que abrir mais cabeça. E eu voltei novamente para Uganda, Kawaba, na África, e lá eu fui aprender técnica de separações. Lá eu aprendi que com 3 feitiços se separa um casal. Lá eu aprendi que para separar um casal não é tão difícil como as pessoas aqui no Brasil estavam acostumadas a trabalhar. E aí foi na época revolucionária, eu comecei a ser seguido por muitos, comecei a dar aulas para muitos filhos de santo, mas eu não tinha a liberdade de me alimentar uma comida normal. Era fígado cru, carne crua, comecei a perder peso, fui para as drogas, então comecei a injetar heroína, comecei a usar outras drogas pesadas, dependente químico, dependente do álcool, fumava muito e também fui proibido de tomar banho. Então eu fiquei 19 anos da minha vida sem tomar banho, sem cortar meus cabelos, sem tirar a minha barba, sem cortar as minhas unhas e sem comer uma comida normal. Agora você imagina, minha barba cresceu, minhas unhas cresceram, meus cabelos cresceram. Como eu não tomava banho, aí você vai falar, mas como que uma pessoa que não toma banho sobrevive 24 anos da vida dele? 3 vezes por semana eu usava uma coisa chamada banho de descarrego, banho de ebô, é o nome correto. O que é um ebô? É um tambor que eles colocam e ali dentro coloca resto de bebida, de champanhe, tudo que se faz nas matanças e nas oferendas, você coloca ali dentro. E depois 1 litro de água por dia. Então no final do mês aí tem aquela água, ela está super podre, mas também ela está aí com quase 100 litros de água. E aí você tira só 7 canecos daquele e joga na cabeça. Eu tinha direito a 7 canecos de água por semana, só para você ter uma ideia. E eu não podia me ensaboar, não, era só jogar o banho de ebô e ir para o sol. E aí quando me secava, eu vestia minha roupa. E aí eu usava perfume e eu também fui informado por uma pessoa que entendia de dermatologia, que eu usava banha de galinha com brilhantina. Então eu pegava a banha de galinha e passava no corpo. Mas quando juntava o suor, sabe, e eu ficava um pouco no sol e começava a esquentar e começava a derreter, então ficava uma fedentina tremenda. E eu tinha vontade, gente, de ser uma pessoa normal. Eu tinha vontade, sabe, de arrumar uma namorada, mas não podia, a linha que eu estava não podia. Meu orixá de cabeça era 2 pombagiras, para a esquerda era 2 pombagiras. Quando eu queria algo dessa natureza, para os irmãos terem uma ideia, eu ia para os cemitérios, mexer com mulheres mortas. Então esse era o homem do passado. Esse era a linha que eu seguia. Eu ia para o inferno e eu sabia disso. Nas giras os orixás me falavam. Só que eles me diziam que eu ia para o inferno ser um líder, sei lá, um chefão. Mal eu sabia que o que estava preparado para mim era o tormento eterno. Então eu confiava naquelas entidades, confiava naqueles guias, naqueles exus, seguia a risca, obedecia 100%, era um homem frio e calculista. E com isso comecei a ter problema com as autoridades. Eu tinha problema com as autoridades, querido, porque eu na época não tinha habilitação, mas eu dirigia. Na época eu fazia trabalho de cemitério, chamado de freelance, né? As pessoas não podiam entrar no cemitério, eu entrava, fazia trabalhos pesados, trabalhos pesadíssimos de magia. Com isso comecei a enriquecer, comecei a ter dinheiro, só que eu não podia usufruir, eu não podia mexer. Mergulhado no mundo de tristeza, enfermidades,
o corpo já não estava mais aguentando. Chegamos no ano de 1990, que foi o ano a qual eu encontrei com o maior homem da história, o Jesus que você serve. Gente, naquele ano o demônio pediu que eu matasse a minha filha mais velha para dar sangue a eles. E eu fui procurar ajuda, onde você imaginar, eu fui atrás. Gente, não me deixa fazer isso, não me deixa mais. Todas as pessoas que eu procurei, eles sempre falaram por uma boca só. Não, você é da esquerda, tem que fazer isso. Mas eu não conhecia o Jesus dos crentes. Eu não sabia que o Jesus dos crentes tem todo o poder nos céus e na terra. E então, mergulhado naquela angústia, eu vou fazer então a maior estupidez. Só que Deus estava trabalhando, querido. No dia que nós marcamos para fazer a festa, nesse dia, lá em São Paulo era feriado, e durante o dia, o meu pai, ele veio visitar. E quando ele chegou em casa, ele entrou na minha sala, né, 3 paredes, de baixo até o teto, cheia daquelas coisas erradas. Meu pai nordestino, cearense, ele disse assim: filho, eu quero fazer uma oração, quero agradecer a Deus por ele ter me trazido até aqui em paz. E quando eu fui falar para o meu pai que eu não queria que ele fizesse aquele tipo de oração dentro da minha casa, porque era o meu terreiro, era meu território, Deus usou ele e disse: eu vou orar sim, meu filho, porque há poder no nome e no sangue de Jesus. E ele então colocou a mão no meu ombro, eu não pude fazer nada, meu corpo paralisou e meu pai orou, aleluia. Depois ele foi para a cozinha jantar com a minha filha, ele ficou à vontade e eu fiquei atribulado, andando de um lado para o outro, tentando entender o que tinha me travado. E foi quando o tranca-rua me disse: olha, uma vez seu pai entrando dentro da sua casa, você perde todo o controle, porque aonde seu pai chega, tem uma força muito maior. Hoje eu entendo, é por causa da Bíblia, aonde colocar a planta dos seus pés, o Senhor te dá por herança. Então não importa o lugar que você entrar, é um local espírita, é um local esquisito, fica tranquilo, o Senhor teu Deus é com você. Como Deus foi com meu pai naquele dia, ele ficou em casa sexta, sábado, domingo, segunda foi embora, acho que no meio da semana, e eu não pude fazer nada. Mas na outra semana da frente, então agora, eu vou fazer a maior estupidez da minha vida, que é tirar a vida da minha filha. Mas faltando 40 minutos para isso acontecer, eu parei de frente a uma escola, chamada Escola Caxinalta, ali na Avenida 2, no Jardim Campineiro, em Campinas. Ali tem uma escola de 1º e 2º grau. E quando eu vou chegando em frente àquela escola, a minha filha pediu pipoca. E eu parei para comprar o último saquinho de pipoca para minha criança. E quando eu estou pagando aquela pipoca, andou na minha direção um irmão, aparentando 50 anos, grisalhos. Ele estava cuidando ali do estacionamento. Ele aproximou, me chamou pelo nome e disse: moço, hoje você caiu nas mãos de Deus, o Todo-Poderoso. Tomado por uma ira, tentei bater naquele homem, mas não consegui. Deus guardou aquele irmão, mas logo em seguida eu achei ele. 1h30 depois eu achei ele na mesma avenida, um pouco mais para frente. E ele estava acompanhado com outro irmão, na época diácono da igreja. E quando eu me aproximei daqueles irmãos para fazer o mal, armado, endemoniado, possesso, porque ele gritou: o sangue de Jesus tem poder e me garante a vitória, quando ele percebeu que eu iria agredi-lo. Novamente, Deus cuidando dos seus. Eu não tive uma outra saída, porque quando meus orixás correram, que me deixaram sozinho, caí por terra. E quando eu caí, aquele homem gentilmente, aquele homem que eu ia bater nele, que eu ia fazer mal, ele disse: moço, o que você iria fazer? Você iria me agredir? Você iria me bater? Eu disse: cara, não é você não, é tua religião, sabe? Também não estou entendendo mais nada, meus orixás correram. E ele disse assim: é porque você não pode tocar no servo de Deus, somos guardados pelo poderoso nome e o sangue de Jesus. Aí eu pedi ajuda para ele, eu falei: então me ajuda, cara, eu tenho que fazer uma estupidez hoje, eu tenho que fazer uma loucura. E ele disse: basta uma palavra, basta você aceitar esse Jesus e você vai ficar liberto. Irmãos, eu não pensei 2 vezes, joguei tudo para cima, levantei minhas 2 mãos para o céu e aceitei o maior homem da história, o Jesus que você serve.
Esse teu Jesus me colocou debaixo do seu sangue e me lavou por inteiro. Daquele dia em diante, Deus cuidou de mim. O inferno tentou tirar minha vida de um monte de maneiras, fazendo com que eu desistisse, mas até hoje o Senhor tem me sustentado. Hoje, pela misericórdia de Deus, sou pastor e estou morando no Amazonas. Sou casado e hoje eu tenho 4 filhos e 4 netos. Hoje, pela misericórdia e bondade de Deus, posso dizer para você que talvez ainda pratique o espiritismo, talvez ainda esteja lá. Quero dizer para você que se você correr para os pés do Senhor, Ele garante vitória. Como eu hoje posso dizer, sou o homem mais feliz da face da terra. Confia no Senhor Jesus, entregue para Ele todas as vossas ansiedades, todos os problemas, e Ele cuidará de você e também da sua geração. Graça e paz, e que Jesus continue nos abençoando.